Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é Paulo falando. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma história muito emocionante sobre uma mulher que sofreu por muitos e muitos e muitos anos no decorrer de sua vida. Acredito, meus irmãos, que não tem nem outra pessoa que tenha sofrido há tanto tempo como esta mulher sofreu. O sofrimento dela foi muito longo, muito duradouro. Eu quero compartilhar com todos vocês como esta mulher se superou, como esta mulher conseguiu a sua salvação, como esta mulher conseguiu se recuperar do seu problema, como ela alcançou o seu milagre. Com a graça de Deus, quero compartilhar com vocês esta história muito emocionante que está na Bíblia. Eu acredito muito que ela servirá de como exemplo para muitos de nós. Muitos problemas nós enfrentamos, todos nós temos problemas, todos nós passamos por algum tipo de problemas, enfermidades, algum problema, algum sofrimento, alguma dor. E com a história desta mulher, nós vamos aprender como conquistar o nosso milagre. Amém? Eu agradeço a todos vocês e que fiquem no vídeo comigo até o final, que essa história vai tocar seu coração, assim como tocou a minha. Amém? Meus irmãos, eu vou iniciar esta história lendo os trechos na Bíblia onde fala da causa desta mulher. Como foi que ela superou tudo isso? Eu vou ler na Bíblia o trecho e depois eu vou explicar passo a passo para que nós tenhamos um aprendizado de acordo com o problema que essa mulher passou, superou e conseguiu o seu milagre. Amém? Eu vou começar a ler aqui para todos. Vou começar no livro de Levítico. Essa história eu vou começar contando um detalhe que eu descobri no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25 em diante. Amém? Em Levítico 15, versículo 25, eles falam assim: também a mulher, quando tiver o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, levará as suas vestes, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até o fim da tarde. Amém? Isto está escrito em Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao 27. Agora, eu vou ler, meus irmãos, lá em Marcos, no livro de Marcos, a partir do capítulo 5, versículo 25, onde fala assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus,
Veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do sangue, que sentiu no seu corpo. Está já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, mestre, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e lhe prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Meus irmãos, aqui é a passagem no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, onde fala o que a mulher fez. Amém? Agora eu vou tirar para nós, no nosso dia a dia, como exemplo, como esta mulher foi curada, por que ela foi curada e o que ela fez para merecer ser curada. Amém? Olha, meus irmãos, como eu li antes, lá em Levítico, naquele tempo, a época dos judeus, a lei deles era muito severa. A mulher que estava no seu período, nos dias de hoje, nós conhecemos como período menstrual, é um período que a mulher, o corpo da mulher precisa ser renovada, ser limpa, para que consiga limpar os seus órgãos internos, para que consiga reproduzir os filhos dentro do seu útero. Então ela precisa ser limpa todo mês. Essa mulher, as mulheres têm esse período chamado período menstrual e dura em torno de 7 a 10 dias, dependendo de cada mulher. Mas naquele tempo era muito mais difícil, irmãos, principalmente para as mulheres. Quando a mulher estava nesse período, que hoje conhecemos como período da menstruação, naquele tempo eles chamavam período de separação, ou seja, a mulher era separada, ela era isolada da sua família. Se ela fosse casada, ela tinha que ser separada do marido, dos filhos, de todos os membros da casa, separada num quarto à parte. E esse período era considerado por eles uma imundícia. E após esse período, a mulher tinha que passar mais 7 dias isolada, separada, até que o seu corpo tivesse limpa por completo. Para eles era muito rigoroso essas leis. Era considerada uma imundícia. E como eu li lá em Levítico, se a mulher tivesse a má sorte ou algum problema a mais de, depois do seu período de separação, continuar sangrando, continuar com seu fluxo de sangue, ela era considerada imunda, uma pessoa imunda, imundiça, imundiçada. E aí ela teria que ficar separada de todo mundo. Ela não poderia ter contato com ninguém. Elas não poderiam falar com ninguém, tocar em ninguém. Tudo que elas tocassem era considerado imunda. Elas não podiam se sentar em locais públicos, elas não poderiam se sentar em bancos da praça, camas de alguém, bancos de casa, não podiam tocar em ninguém. Elas eram consideradas verdadeiramente uma pessoa imunda. E isso era muito forte, isso era muito poderoso e era muito rigoroso nas leis deles. Então, meus irmãos, as mulheres naquele tempo sofriam demais. E esta mulher,
ela sofria deste mal. Após o período de separação dela, ela nunca mais parou de sangrar. Ela sofreu por 12 anos. 12 longos anos. Meus irmãos, eu estou falando de um sofrimento de décadas. Essa mulher sofreu mais de uma década com esse problema de fluxo de sangue. Ela foi separada da família, ela tinha bens, ela tinha dinheiro, ela gastou tudo que tinha com médicos, curandeiros. Na época lá eles procuraram de tudo e esta mulher não foi curada, nunca foi curada. Ela perdeu tudo que tinha em busca de sua cura e não conseguiu. Mas uma coisa ela tinha: fé. A fé dela o manteve ela de pé, viva, diferente do mundo de hoje, nos tempos de hoje, que temos pouca fé. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos nos dias de hoje que muitas das pessoas estão com pouca fé. Quando nós passamos por algum problema, que seja um problema simples, um problema financeiro, um problema de saúde, nós já pensamos no pior, nós já desfalecemos, nós já perdemos a fé em Deus, nós culpamos Deus. Por que está acontecendo isso? Por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Então, esta mulher, naquele tempo, ela nunca fez isso, ela nunca se reclamou para Deus. Ela continuou na fé que um dia ela seria curada. Amém? E isso Deus ouviu. Deus ouviu o coração dela e Deus já sabia do sofrimento dela. Mas para tudo nesta vida, tem um tempo certo. Deus sabe trabalhar da forma dele, como ele quer. Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele sente, ele vê todas as coisas em todos os lugares. Não pense que ele não está vendo o seu problema. Não pense que ele não vê a sua dor. Não pense que ele está vendo o que você está passando. Ele está. Só que ele, muitas das vezes, não quer e não pode intervir naquele momento. Pode ser um momento que você esteja passando para ser curado, para ser curada de algum problema emocional, algum problema financeiro, algum problema espiritual, de algum problema de saúde. E você precisa passar por aquilo para que a manifestação de Deus venha sobre a sua vida. O poder de Deus venha sobre a sua vida, para que seja provado que só Deus é o nosso Senhor e Salvador. Aquela mulher, ela não desistiu, ela só perdeu tudo que tinha de bens materiais, de finanças, de tudo. Mas ela estava doente não só do fluxo de sangue, não só da hemorragia, ela estava doente emocional, espiritual, porque ela era considerada uma pessoa isolada da sociedade. Ela era considerada uma imunda, uma imundícia. Ou seja, ela não poderia estar no meio de todos. Ela não poderia falar com ninguém, andar com ninguém, tocar em ninguém. E isso era muito cruel. Acredito que ela sofreu demais. Como estava o emocional desta mulher naquele tempo, meus irmãos? Mas isso não o abalou, a sua fé. A sua fé lhe manteve de pé, viva. Em nenhum momento ela pensou em tirar sua própria vida. Em nenhum momento ela desistiu de viver. Em nenhum momento ela culpou alguém. Em nenhum momento ela desistiu. Em nenhum momento ela se entregou. Ela continuou firme e forte até onde pôde. E então veio um milagre. Ela ela só ouviu falar de Jesus. Ela não viu os milagres que Jesus vinha fazendo. Ela não viu os milagres. A cura do cego Bartimeu que Jesus fez em Jericó. Ela não viu a abertura do Mar Vermelho. Ela não viu muitos e muitos milagres que Jesus vinha fazendo. Ela não viu, ela só ouviu.
Ela ouviu, sentiu no coração dela que aí vinha a cura dela. Nosso Senhor e Salvador era a cura que ela precisava para a vida dela. E naquele momento, ela montou uma estratégia, ela montou uma ideia. Como é que eu vou fazer para ser curada pelo Senhor? Eu não posso tocar em ninguém, eu não posso chegar perto de ninguém. Se eu tocar nele, eu posso deixar ele impuro. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Então ela estudou, ela pensou, ela orou, ela pediu direcionamento a Deus e surgiu a ideia. Já sei, eu vou devagarzinho pela multidão, escondida, e vou tocar apenas na orla de Jesus. Ou seja, só nas pontinhas das vestes de Jesus. E eu creio, em nome de Jesus amado, que eu serei curada deste meu mal. E assim, irmãos, ela fez. Eu fico imaginando a cena, aquela multidão agarrando, empurrando Jesus, querendo chegar perto de Jesus, querendo ver, querendo tocá-lo, querendo conversá-lo, querendo perguntar algo, querendo pedir algo a Jesus. E aquela mulher lá atrás, como é que eu vou fazer para chegar até lá? E ela foi ali meio que escondida, devagar, se arrastando, rastejando pelos lados, por um outro, até que conseguiu chegar perto de Jesus e tocou só na pontinha das tuas vestes, só nas pontinhas das vestes de Jesus. E automaticamente saiu o poder de Jesus e curou aquela mulher, aquela jovem que sofria muitos e muitos anos, 12 anos de sofrimento, meus irmãos, com o fluxo de sangue, com a isolação da sociedade, com o desprezo de todos. Automaticamente ela sentiu o poder entrando no seu corpo e sarando definitivamente. Ela sentiu que foi curada no mesmo momento que tocou em Jesus. E o mais incrível aconteceu, o milagre. Porque ela creu, ela teve fé no nosso Senhor Salvador, que ia curar ela, e ele curou. Mas ao mesmo tempo, ele já sabia que ia curar ela, e ele sentiu que já tinha curado ela, mas ele fez questão de mostrar ela para o mundo, mostrar ela para a sociedade. Cuidado ao vídeo, meus irmãos. Após o milagre ser feito, Jesus já sabia que tinha feito um milagre na vida daquela mulher. Ele resolveu honrá-la mais ainda. Ele resolveu mostrar ela para a sociedade, mostrar ela para aquela multidão, porque a multidão precisaria ver e ouvir o que Jesus fez na vida dela. Então Jesus, ele é cauteloso no que faz. Ele é sábio no que faz, ele sabe o que faz, todos os detalhes, os mínimos detalhes. Não deixe esquecer disso. Jesus sabe o que faz na nossa vida. Então ele mostrou aquela mulher para o mundo. Ele disse: quem me tocou de forma diferente. E ela se apresentou a ele, tremendo e temendo a ele, com obediência, de joelhos aos pés dele, e disse o que tinha acontecido, do sofrimento que ela vinha sentindo e que sabia, sentir no coração dela que só em tocar nas vestes dele ela ia ser curada. E assim aconteceu. E Jesus respondeu: Filha, eu curei. Vai em paz, está curada deste teu mal. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria que todos vissem e ouvissem o que ele fez na vida dela, para que ela não fosse mais isolada do mundo, tivesse mais preconceito contra ela, para que ela viesse viver normalmente perante a sociedade, construir a família novamente, se aproximar do próximo, tocar em todo mundo, falar com todos, conviver normalmente com todo o mundo novamente, coisa que ela não vivia há 12 anos. Então Jesus, além de curar ela, fazer o milagre para ela, Jesus curou ela emocionalmente, psicologicamente na frente de todos. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus sabe. Tenha fé, continue, lute,
ore, clame a Deus, tenha fé que vai ser curada, o seu milagre vai acontecer. Não sei a hora, não sei o dia, não sei o momento, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai acontecer. Você só precisa ter fé em Deus, continuar orando, temendo, adorando, glorificando o nosso Senhor, nosso Salvador, porque Ele é o único que pode parar no meio da multidão para falar com nós, para tocar em nós, para resolver o seu problema. Ele é o único que pode fazer isso por você. Acredite, confie nessa palavra, confie nessa história. Tenha como exemplo para a sua vida. Eu sei que você está sofrendo há tempos, mas nada é para sempre. Deus vai resolver o seu problema. Tenha fé, continue firme e forte e espere em Deus, porque isso vai acontecer. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço de todo o coração ter ficado até aqui comigo. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esta mensagem para quem precisa ouvir, para quem está passando por um problema, por uma luta, por uma peleja, mas que precisa de Jesus. Nós só precisamos de Jesus, irmão. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Confia nele e o resto tudo acontecerá. Assim como esta mulher confiou. Sofreu, sofreu. Passou peleja, passou. Foi humilhada, foi. Foi isolada do mundo, foi. Mas Jesus o restaurou. Jesus o glorificou. Jesus o honrou perante a todos. Amém? Então continue firme em fé. Ele vai resolver a sua causa. Tenha certeza e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai resolver a sua causa. Compartilhe esta mensagem para quem está precisando ouvi-la. Eu agradeço muito pela sua compreensão. Continua conosco neste canal. Compartilha, se inscreve. Eu vou continuar fazendo esta mensagem, passando esta mensagem para todos vocês, porque o nosso papel aqui na terra é pregai o evangelho a todas as criaturas do universo. Eu estou fazendo a minha parte. Gostaria muito que os senhores fizessem as suas partes. Compartilhe esta mensagem. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos. Amém. E fiquem em paz. Até a próxima mensagem.